Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, hoje eu quero falar num assunto que a todos nós impactou muito, que é o assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Pontes, o assassinato que ocorreu no município de Praia Grande, em São Paulo, no dia 15 de setembro, poucos dias atrás. Isso foi televisionado, reproduzido e todos nós ficamos bastante impactados, com aquelas cenas e com a vítima, quem era. Isso trouxe para nós uma comoção indevida, assim, não há dúvida nenhuma quanto a isso. O delegado era um servidor público da Polícia Civil, aposentado, teve uma carreira exemplar, tudo isso está sendo bastante noticiado, e mesmo após aposentado, ele continuava trabalhando, o que mostra o vigor e a dedicação dele e um cargo de secretário de administração de município. Quem já teve uma passagem em cargos dessa natureza sabe a responsabilidade, o grande volume de trabalho que tem um secretário de administração municipal. E até o momento que aqui estou falando, as investigações que estão sendo feitas mostram que o delegado estava sendo monitorado pelos criminosos havia mais de mês, é o que está sendo noticiado. E que o grupo envolvido com o assassinato já aparenta ser, até o presente momento, um número de 8 pessoas. E que a casa que foi alugada pelos assassinos, para ter como base, foram 2, mas tinha uma segunda que eles usavam mais, essa que eles usavam mais, ela estava localizada a pouca distância do local do assassinato. Bom, esses são todos os fatos em torno desse assassinato. Mas vamos fazer um contexto um pouco maior sobre onde esses fatos se inserem. Então, primeira coisa, está havendo uma fragilização do controle da atuação dos agentes de segurança pública. Fica evidenciado na questão do uso das câmaras corporais. Não fica tentando efetivamente evitar o uso, ou sabotar o uso dessas câmaras corporais. Na minha opinião pessoal, a câmara corporal é para o policial militar uma proteção a ele. Eu não vejo como um meio de coibir a ação dele. O bom policial militar, e eu diria que a corporação é composta na esmagadora maioria de bons policiais militares, sempre que penso neles, penso que são indivíduos, pais de família, pessoas de grande dedicação num trabalho de alta periculosidade. Então, tem pela Polícia Militar, pessoalmente, um profundo respeito pelo papel social do que eles representam. Então, eu vejo a Câmara como uma proteção à ação deles, para não haver nenhuma dúvida do que eles têm feito. E eles têm feito muita coisa heróica, a gente sabe disso o tempo todo. Muita vida salva, até de crianças engasgadas, coisas importantíssimas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que todos devemos ter orgulho dela, da corporação, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, deixa de usar a Câmara Corporal. Não vai usar, tem uma pendenga do governador Tarcísio de Freitas com relação a isso. E não faz pouco tempo, até comentei aqui, o governador declarou que não confia na justiça. O que eu acho que é uma declaração de governador um tanto quanto indevida. Bom, agora, vamos lá. Sai um relatório do Tribunal de Contas, que foi divulgado na imprensa, que revelou que 5.200 pessoas condenadas na justiça obtiveram licença para acesso a armas como CACs, atiradores, caçadores e colecionadores. Então, veja só, é um descontrole, e é um descontrole deliberado, porque houve uma legislação que facilitou esse acesso. Mas facilitou o acesso para quê? 5.200 pessoas condenadas na justiça. Então, não usa a Câmara, não confio na justiça e facilita o acesso à arma. Bom, então, temos, então, 2 situações, Uma do que aconteceu ali no assassinato e esse quadro maior. Mas vamos acrescentar mais um elemento nessa história, alguns elementos,
Em 2023, o atual secretário de Segurança Pública assume a pasta. Após ter sido empossado, ele trocou todo o comando da Polícia Militar. Por que fez isso? Porque é uma nova gestão, quer ter a tropa sob seu comando, é uma atividade necessária. Então, teve sua motivação e, penso eu, uma motivação dentro daquilo que ele entende como ter domínio hierárquico sobre a polícia. Até aí, nada a criticar um secretário fazer uma coisa nesse sentido, mas mostra a intenção de ter ascendência hierárquica, voz de comando. Muito bem. Mas, ao fazer isso, ele também fragilizou o Centro de Inteligência da Polícia Militar, por nomeações e tudo mais, e fragilizou o chamado policiamento territorial preventivo. Qual é a intenção da segurança pública hoje no estado de São Paulo? É trocação de inteligência pela ação direta, como o que nós vimos na Operação Escudo no Guarujá. É uma forma de conduzir a segurança pública, né? No meu entender, dado o grau de sofisticação hoje, que é aquilo que a gente chama de crime, por meio do crime organizado, está se articulando, não foi uma boa opção. Deveria fazer de outra forma, reforçar o Centro de Inteligência da Polícia Militar. Mas o que foi feito a partir de 2023, com o novo secretário de Segurança Pública e com o atual governador, houve uma fragilização desse Centro de Inteligência de Polícia Militar, e essa fragilização é possível ver pelo número de pessoas que estão lá, as nomeações e tudo mais. Então, é algo comprovável, isso que eu estou afirmando aqui, ou também algo refutável. Pode dizer, não foi nada disso que aconteceu. É necessário a gente fazer esse tipo de observação. Há sempre um outro lado, e é claro, o outro lado pode estar certo e o meu lado estar errado. Mas até onde eu percebo, não foi o caminho correto. A fragilização do Centro de Inteligência da Polícia Militar e a fragilização do policiamento territorial preventivo. Não acho que foi a melhor forma. E vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Então, tão logo houve a notícia do assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, a primeira declaração do secretário de Segurança Pública, que foi fortemente reproduzida, eu vi pelos noticiários, ela foi repetida várias vezes, ele deu uma declaração de que um dos suspeitos do crime, do assassinato do delegado, já tinha passagens pela polícia. E reforçou o seu bordão, né, que é a sua opinião, de que a polícia prende e a justiça solta. Então, o que diz o secretário na sequência dessa afirmação? Que as leis é que são brandas no Brasil. Então, o problema da segurança pública no Brasil, na opinião do secretário, é uma fragilização da legislação para coibir. É a forma que ele compreende a situação. E a primeira declaração do governador Tarcísio de Freitas, e ela também foi bastante repetida, foi de que o delegado Rui Ferraz Fontes não havia solicitado escolta ou proteção. Então, o secretário diz, a legislação que é frágil, e o governador diz, o delegado não solicitou a escolta ou proteção. Então, o secretário culpa as leis e o governador Tarcísio, no fundo, responsabiliza a própria vítima por não se proteger devidamente. Na realidade, o que ambos estão fazendo? Não estão reconhecendo as suas responsabilidades. E eu acho que essa é a questão fundamental. Se tivesse eu, dentro dessa situação, como governador ou delegado, imediatamente que a gente tem que assumir como mandatário ou como agente público é a própria responsabilidade. E isso não é problema nenhum. Assume a própria responsabilidade, tendo em vista o quê? Promover o acerto. Isso é positivo. Agora, vamos lá em mais alguns elementos dessa situação. O tempo de preparo para o assassinato do delegado, a proximidade do local da execução do crime, a movimentação de pessoas já com ficha criminal próximas a um potencial alvo, que era o delegado, por toda a sua trajetória, demonstra de maneira clara, nítida, que não havia nenhum ou muito pouco tipo de constrangimento para que o crime ocorresse. Vamos pensar o seguinte, estou organizando um assalto a um banco. Aí eu começo a cavar um túnel.
e um túnel, como eu não quero ter grande distância, do outro lado da rua. Aí começa a parar caminhão, eu jogo terra lá dentro, ele vai embora, eu jogo terra e vai embora. Quer dizer, é ostensivo. De onde está vindo essa terra toda? O que esse cara está fazendo do outro lado, que tem tanta movimentação de solo? Estou próximo de um lugar que tem uma reserva de valor grande. Quer dizer, tem Operação Escudo, tem o mural, muralha, não sei das quantas. Essas pessoas estavam agindo livremente próximos do delegado, com muita desenvoltura até. Quer dizer, é isso que a gente precisa estar pensando. Porque, primeiro, que eu não quero apontar o dedo nem para o secretário, nem tampouco para o governador. O que eu quero, como cidadão e como servidor público de carreira, pensar em alternativas para melhorar. Está evidente que a ação desse pessoal foi muito fácil, foi muito desenvolta e trouxe o que trouxe. Não adianta agora mata um responsável, prende outro e coisas no gênero, chama a casa e coisa e tal. Isso é necessário fazer, lógico, para punir os responsáveis, tem que fazer. Mas isso não é o suficiente, porque a vítima foi assassinada. É preciso, então, ter sempre ação preventiva. O que é uma ação preventiva de segurança pública? Eu não sou um especialista na área, mas eu penso que a ação preventiva cabe sempre numa questão de inteligência. Esse desbaratamento dessas movimentações de facção criminosa, de grandes valores, navio carregando petróleo, gasolina na faixa dos 240 milhões de reais, estão sendo promovidas por quem? Pela Receita Federal. A Receita Federal, ela combate o crime, a facção do crime organizado? Não. Ela vê a movimentação financeira. A movimentação financeira incompatível com a arrecadação. Foi assim que se chegou numa rede extensa de motéis, de postos de gasolina, de venda dos mais diversos produtos, para demonstrar que tem um esquema organizado que chegou, inclusive, nas fintechs, na Faria Lima. Então, a inteligência que vai desatar o grande nó disso que estamos chamando hoje de crime organizado. Não adianta fazer ação espetaculosa para aparecer numa mídia que gosta disso. Não é por aí. A coisa é muito mais difícil, exige muito mais preparo. E só quero terminar dizendo o seguinte: não duvido da capacidade nem do governador, nem tampouco do secretário, que são pessoas, até prova em contrário, preparadas para enfrentar isso. Não estou entrando na crítica pessoal, nem tampouco desconhecendo a força democrática, ou seja, o processo eleitoral que os conduziu aos cargos que eles estão hoje, em absoluto. Mas eu acho que o importantíssimo, e a falha está aí, é mexer com ações de inteligência. Isso sim vai promover uma segurança pública do tempo que a gente vive hoje. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.